pessoal, primeira atividade avaliativa de Química A consiste em algumas questões relacionadas à estequiometria. Vamos dar uma olhada em algumas delas. A primeira questão, ela é bem típica de estequiometria. Você tem o enunciado, você tem a equação e você tem a pergunta. A pergunta nesse caso aqui é relacionada à massa. Ele pede a massa em gramas de óxido de alumínio produzido pela reação de 9 gramas de alumínio com excesso de oxigênio. Primeiro passo é você verificar se a equação está balanceada. Se ela não estiver, você faz o balanceamento. Depois, observe que os coeficientes serão os números de mols que você vai precisar. Então, use-os. Então, eu coloquei aqui já balanceado, um brinde para vocês, 4, 3 e 2. Observe o que a questão pede. Ele está pedindo a massa e em gramas. Transforme tudo, então, em massa, com a ajuda da tabela periódica. Vou te mostrar como. Assim, você pega a equação balanceada, você multiplica os coeficientes pelas suas respectivas massas. Lembrando que aqui, no oxigênio, você tem 2 oxigênios e 3 mols de O2. Portanto, 3 vezes 2 vezes 16. A mesma coisa aqui com óxido de alumínio. Aí observe o seguinte. Ao fazermos as multiplicações com as massas, nós obtemos esses valores, que é o que a equação obrigatoriamente precisa. 108 gramas, 96 gramas e 204 gramas. Como ele pede a massa em gramas de óxido de alumínio, produzido pela reação de 9 gramas de alumínio, devemos fazer o seguinte, uma regra de 3. Eu associei todos os valores em massa, a massa atribuída à tabela periódica, e peguei os dados da tabela. Aliás, os dados da questão. 9 gramas de alumínio, quantidade suficiente de O2 e o X da questão, que é o óxido de alumínio. Essa aqui você não vai precisar, porque a questão fala que é quantidade suficiente, portanto não vai faltar. Então você pega o que você precisa, associa aqui, repare, vamos fazer meio pelos extremos apenas com o que a gente precisa. Repare que ficou uma equação do primeiro grau, isolamos x, só que esse restante é com você. É bem simples. Agora, tome cuidado com essa questão aqui. Repare que quando eu coloco a equação balanceada, retiro o número de mols e emprego os dados que são dados na questão, essa proporção ali, ó, do 5, não dá certo. Repare, 2 está para 5, 1 está para 2 e 3 está para x. É porque aqui nós vamos ter um reagente em excesso. Descubra qual deles fazendo meio pelos extremos, testando essas duas primeiras relações, 2 sobre 5, 1 sobre 2. Um deles está a mais. Ao descobrir qual está a mais, conserte-o e faça novamente meio pelos extremos, e você achará a sua resposta. Repare, 2 está para 5, 1 está para 2. Ora, se 1 está para 2, na do SO2, quanto que será ali no lugar do 5? Fica a dica. Fique atento. Use com muita habilidade essa mandala, como foi visto nas atividades que a gente empregou e também na videoconferência que a gente assistiu. Vamos agora para a Química B. Química B é bem simples. Essa primeira questão e a segunda pede que você coloque apenas uma palavra, observando o que está pedindo, qual é a lei que está relacionada a esta transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Na número 2, você deverá também fazer semelhante, uma palavra apenas para essa transformação, de 1 para 2. Vamos olhar mais de perto. Essa transformação aqui, de 1 para 2, perceba que é sem alteração de temperatura. De 2 para 3, a única coisa que a gente percebe que não foi alterada é o volume. Então, teremos pressão alterada por conta da temperatura ter sido alterada. E de 3 para 1, nós temos a variação do volume sem variação de pressão. Quais são os nomes? Pesquise. Bom,
Agora vamos ao restante das questões. Quarta questão, você observa que no enunciado fala temperatura constante, portanto, usará a fórmula da transformação isotérmica. Na quinta questão, diz que a pressão não sofrerá variação, portanto, use a fórmula da transformação isobárica. Na sexta questão, fala que o recipiente é fechado, portanto, o volume não muda. Use a fórmula da transformação isovolumétrica. A sétima questão diz no enunciado que deverá ser usada a equação geral. Pesquise. A oitava questão também vai pedir uma equação, a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Não esqueça de transformar para Kelvin. Na sua prova tem um formulário que indica como. Nona questão, mais uma vez, a formulazinha está aqui, ó. A pressão total será a soma das pressões P1 e P2 multiplicados pelos volumes P1 e V2, dividido esse total pela soma dos volumes, porque ele não varia. Então, observe atentamente essa fórmula, faça as substituições, as operações, finalize o seu cálculo. Para a 10ª questão, use essa partezinha que está lá no formulário. Ele quer saber as pressões parciais e os volumes parciais. Ok? Veja que para volume nós utilizamos essa daqui. Será o número de mols vezes o volume total. Para a pressão, para a pressão do gás, nós vamos ter o número de mols desse gás vezes a pressão total. Não esqueça de deixar os cálculos. Pesquise com atenção. E boa sorte. Qualquer dúvida, é só mandar no Zap. Tchau e tenha um bom dia.